Oi, meu nome é Daciel Hernandes Fernandes. Sou aluno do programa de pós-graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília. Vou continuar a apresentação do trabalho final da disciplina de Mecânica dos Solos Não Saturados, que é administrada pelo professor Dr. Manuel Porfírio Cordal Neto. Meu trabalho se intitula A influência da variação da sucção no comportamento de uma estaca baseado na capacidade de carga. Não se pode começar um trabalho da mecânica dos solos não saturados sem antes mencionar os conceitos e as principais características que os diferenciam dos solos saturados. Os solos saturados são aqueles que apresentam duas fases, sólido e água. Aqui, todo o volume não ocupado pelo sólido se denomina volume de vazios, mas no caso dos solos saturados, este volume de vazio é preenchido completamente pela água. No caso dos solos não saturados, o volume de vazio está composto por água e ar. Esta é a condição geral para a grande maioria dos solos. Vanapali, em 1996, fez uma subdivisão dos solos atendendo aos diferentes estados deste em função da quantidade de água. Ele concluiu que o solo tem 4 estados: estado de efeito limite, estado de transição primário, estado de transição secundária e estado residual de não saturação. No caso de solos não saturados, torna-se necessário introduzir informações adicionais, estabelecendo relações com seu estado de saturação. Segundo Fredlund, em 1976, solos com ar na condição oclusa, que ocorre para graus de saturação em torno a 85 e 90%, podem ser tratados pelas teorias convencionais de solos saturados, sendo que, neste caso, o fluido intersticial deve ser considerado como compressível. Os solos saturados apresentam teorias para a previsão do comportamento mecânico e propriedades hidráulicas bem estabelecidas, tanto em teoria como na prática, por várias personalidades da mecânica dos solos, sendo que o estado tensional em um solo é definido pela tensão efetiva. Este princípio foi introduzido por Carl Tessages em 1936, de acordo com seus estudos basados na unificação dos princípios estabelecidos anteriormente por as outras personalidades. Segundo este princípio, tanto a deformação como a resistência ao cisalhamento pode ser associado a seu estado de tensão efetiva. Desta forma foi criada a mecânica dos solos. Para casos de solos não saturados, é preciso introduzir outras informações adicionais que permitam estabelecer relações de estado de saturação. Vários foram os autores que trabalharam e propuseram diferentes expressões formuladas com base na extensão do princípio das tensões efetivas para os solos não saturados. Eles são Bishop, Donald, Crone, Coleman e Black, Hutchinson, Jennings, Richard, Over e Selford, Lambert, Newland, Fredlund e Vanapali, entre outros. De forma direta, Bishop, no ano 1959, realizou algumas modificações na equação de tensões efetiva de Carter-Sagi. Neste caso, ele concluiu termos que estivessem relacionados com a pressão de ar para poder calcular a tensão efetiva tendo em conta a tensão total, a pressão de ar e o parâmetro proposto por ele. Aqui, x é o parâmetro de Bishop, igual a 1 para solos saturados, 0 para solos secos e valores intermediários que dependem do grau de saturação, que afetam diretamente a diferença que há entre a pressão de ar e a pressão de água. Neste caso, o princípio das tensões efetivas só prevê, com alguma aproximação, a resistência dos solos estáveis, apresentando deficiências quanto à dificuldade de medir o parâmetro constitutivo de Bishop, dificuldades de representar o comportamento dos solos colapsíveis e dificuldades de representar deformabilidade. Também desenvolveu uma equação para determinar a relação ao cisalhamento,
que é expressa a seguir, onde C e φ são a correção efetiva e ângulo de atrito respectivamente, e x continua sendo o parâmetro da correção efetiva proposto por Bishop. Além disto, na actualidade é muito vantajosa na prática a utilização da equação proposta por Frenlund em 1978, que é mostrada a seguir, que tem correção efetiva, estado de tensão normal líquida no plano de ruptura na ruptura, ângulo de atrito interno associado com a variável de tensão normal líquida, sucção mátrica no plano de ruptura na ruptura, ângulo indicativo do coeficiente de incremento da resistência cisaliante relativa à sucção mátrica. Fazendo uma comparação entre a equação proposta por Frenlund com a utilizada para o critério de Mohr-Coulomb, pode-se observar como a expressão de Frenlund é uma extensão do critério de Mohr-Coulomb proposto para solos saturados. A introdução da não-saturação fez que a metodologia inicial mudasse para considerar a introdução de uma nova variável, que é a sucção mátrica e que influi notavelmente na resistência do solo. Quando o solo aproxima-se da saturação, a pressão de água aproxima-se da pressão de ar, e a sucção mátrica tende a zero, voltando à equação original de Mohr-Coulomb para solos saturados. A sucção representa uma medida de energia livre na água do solo. Em outras palavras, vista como afinidade de representar o solo de reter água em função do conteúdo de esta. A expressão de Frenlund define um plano que pode ser demonstrado por um gráfico tridimensional que tem a tensão cisaliante como ordenada, e as duas variáveis de estado de tensão como abscissas, além de agregar uma terceira dimensão que é a sucção. A equação estendida por Mohr-Coulomb para solos não saturados evidencia uma variação da resistência ao cisalhamento com a saturação, em consequência da alteração na sucção, fato que deve ser considerado no dimensionamento de fundações profundas, onde a resistência lateral tem considerável influência. Essa variação é específica para cada tipo de solo e pode ser avaliada pela curva característica do mesmo. É bem conhecido que a resistência da saturação em solos não saturados é decorrente de efeitos combinados de capilaridade, de absorção e de ósmose. Banapali, em 1996, apresentou um relacionamento entre sucção e resistência ao cisalhamento, sobrepondo-se à curva característica do solo de sucção versus resistência. Esta curva mostra basicamente a relação entre a sucção com a quantidade de água que pode armazenar o solo. Esta pode ser representada pela umidade e pelo grau de saturação. Estas relações podem ser obtidas mediante diferentes medições de sucção feitas no solo para diferentes graus de saturação. Pode-se observar na figura que φB varia entre 0 e φ para um solo saturado, aplicando uma sucção crescente até o ponto em que o solo começa a se desaturar. Temos que φB é igual a φ, pois o menisco capilar nesta região cobre toda a área da superfície dos grãos de solo. Na zona de desaturação, temos que a variável φB varia de forma decrescente. Desta forma, a ação do menisco não é mais em toda a área da superfície do grão. Então, à medida que a sucção vai aumentando, a área do menisco ao redor do grão vai decrescendo. Após o fim da saturação, temos o valor de φB constante e igual a zero, devido à paralisação do fluxo. Assim sendo, a resistência é a função do produto da sucção mátrica vezes tangente de φ.
Acréscimo de sucção não significa necessariamente acréscimo de resistência, devido à compensação por parte da redução do valor de φB. Valores elevados de sucção podem levar à separação do menisco, contribuindo para a redução da resistência. Tendo em conta a equação proposta por Moll-Coulomb para solos não saturados, se comprova uma variação da resistência ao cisalhamento com a saturação em consequência da alteração na sucção. Tudo isto tem uma relação direta e deve ser considerado no dimensionamento de fundações profundas, onde a resistência lateral por atrito tem uma considerável influência. Essa variação é específica para cada tipo de solo e pode ser avaliada pela curva característica do mesmo. Capacidade de carga em estacas. Fundação é o elemento estrutural encarregado de transmitir as cargas da superestrutura ao terreno. Quando se fala de terreno, estamos falando do meio composto por solo ou rocha e que tem a capacidade de absorver toda a carga que chega a ele. Quando o solo superficial não é o suficientemente resistente para absorver as cargas, tem-se que procurar a resistência nas camadas mais profundas ou na rocha. Sempre que exista a presença de solos pouco resistentes, a solução de fundação mais recomendável é do tipo estaca. O mecanismo de transferência de carga é a forma de descomposição de uma carga aplicada no topo de uma estaca em duas parcelas, ponta e atrito lateral, em virtude da reação do solo ao longo de seu comprimento. Em uma fundação em solos não saturados, a capacidade de carga pode ser tratada como extensão da mecânica dos solos saturados. Neste caso, a teoria da capacidade de carga convencional é aplicada a solos não saturados, baseando-se no conceito de que a coesão é composta de duas componentes, a coesão efetiva e a parcela oriunda da sucção, segundo Fremling. Assim, as teorias existentes podem ser utilizadas para ambos casos, ou seja, solos saturados e solos não saturados, sendo importante que se assuma corretamente os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento e se defina a sucção mátrica atuante. Segundo o expressado anteriormente, tendo em conta a sucção, a equação de Moll-Coulomb modifica-se para a equação onde os dois primeiros parâmetros C e φ são obtidos do mesmo jeito que para os solos saturados. O valor de φB pode ser estimado segundo a proposta de Fremling. Este assume não haver variação substancial da sucção na ruptura e propõe a avaliação de φB por meio da combinação de tensão cisalhante e os valores da sucção. Para melhor avaliação da capacidade de carga, é necessário que se conheça, além dos parâmetros de resistência, a influência da sucção no comportamento do solo. É por isto que se pode afirmar que a sucção e o teor de umidade têm uma elevada importância na capacidade de carga de estacas. As conclusões do trabalho são: a maioria dos solos em seu estado natural pode ser encontrado na condição de solo não saturado. Isto denota a importância que tem o conhecimento das suas características e a forma de trabalho deste. Os solos não saturados são analisados em função de seu grau de saturação. Isto determina sua capacidade resistente e seu comportamento deformacional. Foi comprovado que vários autores têm trabalhado na proposta de equações para o cálculo de tensões efetiva
e onde se tenha presente o estado de saturação. A curva característica é uma ferramenta muito importante para poder predecir o comportamento dos solos não saturados, atendendo às variações da sucção. Comprovou-se que a variação da sucção está diretamente relacionada com a umidade do solo, além de influenciar também na sua resistência ao cisalhamento. As variações de umidade no solo afetam os parâmetros de resistência deste, e por isso a resistência do mesmo. Para finalizar, a bibliografia utilizada no trabalho. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por a sua atenção.